chão, tem sorte que eu te amo, tem sorte, graças a Deus caiu. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui começando mais uma aulinha, né? Mais um bate-papo de matemática a respeito de razão e proporção. Então hoje a gente vai resolver o nosso segundo bloco de questões a respeito de razão e proporção, tá? Então eu peço aí que vocês peguem a apostila de vocês. No nosso último encontro eu parei na questão 6, resolvendo uma questão de regra de sociedade, né? De divisão de lucros. Hoje a gente vai trabalhar a partir da questão 7. Então pega aí a fichinha de vocês, acompanha a leitura e a gente vai fazer aqui a resolução de algumas questões hoje, tá bom? Então vamos acompanhar aí. A questão 7, ela diz o seguinte: um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionada para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão dos veículos, causa frequente de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um certo caminhoneiro, ele sabe que o seu caminhão, ele consegue carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser colocados ou podem ser acrescentados a essa carga, de modo a ela não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, pessoal, aí a gente tem uma típica questão do Enem, certo? Trago um contexto, contado uma historinha para vocês, e a partir daí você vai ter que se apegar de fato às informações que te interessam, tá? Então, para essa questão 7, o que vai te interessar de informação, certo? É a relação, é a proporção que existe entre telhas e tijolos. Basta que você faça a relação. Segundo o texto, dito que 1.500 telhas equivalem a 1.200 tijolos, tá? Então, um determinado caminhão, ele pode ter ou 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então é dito assim, ó, no momento, ele está carregado com 900 telhas. Essa leitura você já consegue identificar que é uma proporção, né? Então, se ele tem no momento 900 telhas, ele vai estar com o equivalente a X tijolos. E aí você só precisa aplicar a sua regrinha de 3, tá? Que nesse caso você verifica que ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. É super importante que você faça essa leitura. Professor, por que você está me dizendo isso? Porque, ó, a quantidade de telhas era 1.500 e agora tem 900. Ou seja, diminuiu. Se a quantidade de telhas diminuiu, eu vou te perguntar a quantidade de tijolos. Ora, se antes eu tinha 1.200, tu acha que agora vai ter mais ou menos tijolos? Vai ter menos. Quanto menos telhas tiver, menos tijolos também vai ter, tá bom? Então isso me diz que é uma regra de 3 diretamente proporcional. Quando as duas grandezas diminuem ou as duas grandezas aumentam, ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. Em que é que isso interfere, Edilson? Que se ela for diretamente proporcional, é meio pelos extremos, tá? 1.500 vezes x, 900 vezes 1.200. Se ela fosse inversamente proporcional, era 900 vezes x e 1.500 vezes 1.200, tá certo? Então tenha sempre esse cuidado. Nesse caso, você vai ter que x
é igual a 900 vezes 1.200 dividido por 1.500, tá? Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos. Para ganhar tempo, você sempre pode simplificar, né? 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo, 912, 15, multiplicando e dividindo, o seu x, ele vai dar exatamente 720. Ô Edilson, mas 720 não tem nas alternativas, tá? Por quê? Porque 720 é o equivalente de tijolos que vai ter no caminhão. O equivalente, tá? Então, se a carga do caminhão ela é de 1.200 e você tem no momento o equivalente a 720, significa dizer que ainda falta uma certa quantidade para você completar a carga. Então, para você saber quanto está faltando, é só fazer uma subtraçãozinha, né? 1.200, que é a carga máxima, menos 720, que é o que eu tenho equivalente no momento. Então, está faltando um total de 480 tijolos para a gente poder completar a nossa carga. Tá bom, pessoal? Então, ela é uma questão muito boa, tá? Uma questão que você veja que o cálculo dela é bem simples, porém, você só precisa fazer a relação de equivalência. Ver o equivalente de telhas e tijolos. Quantas telhas eu tenho no momento equivale a 720 tijolos. Mas a carga, se fosse para completar, faltaria quanto? Faltaria 480. Beleza? Ok? Qualquer dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, veja novamente, ou então faça um contato que eu lhe respondo. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 8. A questão 8, ela diz o seguinte: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, ele morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dan Carnaz, eita nome estranho da bobônica, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, ele conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta com 60 centímetros que representava o referido percurso. Se o percurso de Dan Carnaz fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e o que foi percorrido pelo atleta? Qual seria a escala? Pessoal, se vier uma questão de escala esse ano, é aquela que você não pode errar de jeito nenhum. Porque a escala é muito fácil. É só você lembrar, tá? Que escala é a razão entre o desenho e o real. Acabou. Escala é isso. Valor do desenho, valor da realidade. Coloque na mesma unidade e simplifique. Acabou. Matou aí. Beleza? Então, ó, para eu fazer essa questão 8, no desenho, na lousa, na maquete, na representação, tá certo? A distância, aquilo que estava no quadro, tinha exatamente quanto? Exatamente 60 centímetros. Mas, na realidade, esse corredor aí, o americano, ele correu quanto? Ele correu 420 quilômetros. Ô Edilson, mas aí no texto não está falando que é 42? 42 foi o grego da lenda. Se você continuar a leitura, você vai ver que o americano correu 10 vezes mais. Ou seja, 42 vezes 10. Ele correu 420 km, 420 quilômetros. Se ligou nessa casquinha de banana, é só colocar na mesma unidade, tá? Centímetro, quilômetro. Qual é a dica? Transforme sempre a maior na menor. Ok.
de quilômetro para centímetro. É a dica. Senão você vai ter que trabalhar aí com o número decimal. Tá bom? Então, ó, se eu faço essa transformação, eu tenho 60 centímetros sobre de quilômetro para centímetro. Eu pulo quantas casas mesmo? Você lembra a escala de medida que te ajuda? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa escala vai te ajudar bastante. É bom você lembrar dela, tá? Então, ó, de quilômetro para centímetro, eu pulo quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pulo 5 casas, eu acrescento 5 zeros. Então eu vou ter ali, ó, 420 e mais 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai me dar 42 milhões de centímetros. Tá bom? Chegando nesse valor, você só precisa fazer o que agora? Simplificar. Então, ô Edilson, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo? Pode. Eu posso simplificar o 6 com 42? Pode. Então, se você simplificar, você vai ter 1 sobre, ó, 42 dividido por 6 vai dar 7. E quantos zeros sobraram ainda? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo uma escala de 1 para 700 mil. Ou simplesmente, né, você escreve 1, 2 pontos, 700 mil. Certo? Questão de escala você encontra ou por esse caminho, ou por esse caminho, chegando também no meio resultado. Então, duas questões que já caíram no Enem, tá bom? Você vê que a resolução é super simples, onde aqui você só precisa lembrar como é que monta uma escala e transformar para a mesma unidade. E aqui você precisou fazer a sua regrinha de 3, mas sempre ligado se é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Vamos agora para a questão 9. É só o tempo aqui de eu apagar o quadro. Dá uma olhadinha se a câmera está gravando direitinho aí, se está tudo bem. Pessoal, qualquer dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, tá bom? Assiste novamente a resolução. Se ainda assim não entendeu, aproveita aí que eu estou vendo a iniciativa dos colegas de fazerem grupos de estudos, tá certo? E se ainda assim não conseguir, dá um alôzinho depois que eu te respondo, ok? Deixa eu só... Isto. Pronto. Deixa eu baixar um pouquinho. Ótimo. Vamos lá. Agora a gente vai para a questão 9. Questão 9. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco, tolerantes à seca. Em média, a cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 miligramas e o de zinco é de 2 miligramas. E para cada 100 gramas de feijão, 7 miligramas é o teor de ferro e 3 miligramas é o teor de zinco. Sabendo que se as necessidades diárias dos micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco, e considerando que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e de zinco, ingerindo somente arroz e feijão, suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desse alimento. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e de feijão, respectivamente? Pessoal, questão pesada, tá? Tá pesada igual a minha aí essa questão. Por que eu digo isso? Esse é o tipo de questão que quando você termina de ler, você não sabe mais nem o que quer. Eu sei que tem arroz, tem ferro,
tem zinco, tem feijão, mistura tudo, 12,5, 100 miligramas. Lascou, Edilson. Eu não consigo aí adaptar a melhor maneira de resolver essa questão. Então você aí vai ter que ter calma, tá bom? Você vai ter que parar e organizar seus pensamentos. Eu preciso de arroz e de feijão. E essa quantidade de arroz e de feijão precisa ser relacionado com ferro e zinco. Então eu vou organizar da seguinte maneira, tá? Eu preciso de arroz, preciso de feijão. As quantidades de arroz e de feijão vão me dar dois tipos de micronutrientes: ferro e zinco. A letra eu não esqueça não, tá? Quem for de química aí, me perdoe nas letrinhas, não sei se é essa não. Então, eu preciso relacionar a quantidade de ferro do arroz com a quantidade de ferro do feijão para obter a necessidade diária de ferro. Eu preciso obter a necessidade de zinco do arroz com a necessidade de zinco do feijão para obter o total de zinco ao final do dia. Então, se você faz isso e relaciona com letrinhas diferentes, eu posso dizer que o que for relacionado ao arroz, eu vou chamar de X. E o que for relacionado ao feijão, eu vou chamar de Y. Eu obtenho os seguintes dados. É assim, ó. Eu tenho 1,5 miligramas de ferro no arroz e eu tenho 7 miligramas de ferro no feijão. Eu tenho 2 miligramas de zinco do arroz e eu tenho 3 miligramas de zinco do feijão. É só organização, tá? Veja, arroz dá 1,5 de ferro, feijão dá 7 de ferro. Bom, é só organizar. Arroz dá 2 miligramas de zinco, feijão dá 3 miligramas de zinco. E quando você for pegar as necessidades diárias de ferro, ou seja, quando você juntar o ferro que é consumido no arroz com o ferro que é consumido no feijão, isso vai te dar um total de 12,25. Se tu juntar a quantidade de ferro que é consumida, aliás, de zinco que é consumida no arroz, com a quantidade de zinco que é consumida no feijão, isso vai te dar um total de 10 miligramas diárias. Então veja se você conseguiu aí, certo? Veja se você conseguiu entender e relacionar esses valores. O segredo dessa questão está justamente aí. Você conseguiu organizar esses dados. A quantidade de ferro do arroz mais a quantidade de ferro do feijão tem que dar 12,25 miligramas de ferro no total do dia. A quantidade de zinco do arroz com a quantidade de zinco do feijão tem que dar um total de 10 miligramas de zinco ao final do dia. Lembrando que o que é relacionado ao arroz eu estou chamando de X. E o que é relacionado ao feijão eu estou chamando de Y. E quando eu faço essa relação, a única coisa que eu consigo enxergar aqui é o quê? É um sistema. Ô Edilson, como é que eu faço para resolver esse sistema? Eu não tenho que multiplicar por alguma coisa para que eu possa cortar, né? Ô Edilson, eu não consigo enxergar nenhum valor que eu multiplico por 2 para dar 1,5, ou que eu multiplico 1,5 para dar 2. Eu também não consigo enxergar nenhum valor que eu multiplico por 3 para chegar em 7. Quando isso acontecer, pessoal, você multiplica um valor pelo outro. Você pode multiplicar a linha de cima por 3 e a de baixo por 7. Ou então invertido aqui, ó. A de cima por 2 e a de baixo por 1,5. Certo? Lembrando que você vai ter que multiplicar uma positiva e a outra negativa, que é para que a gente possa cortar. Então, se eu faço essas multiplicações, eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 2. E vou multiplicar aqui por 1,5. Eita, será que vai caber? Deixa eu ver aqui. Fazer menorzinho, tá? Então, isso aqui me diz o seguinte. Edilson,
1,5 vezes menos 2, menos 3x. 7 vezes menos 2, menos 14y. 12,25 vezes menos 2 vai dar menos 24,5. 2 vezes 1,5 dá 3x. 3 vezes 1,5 dá mais 4,5y. E 10 vezes 1,5 dá 15. Tá bom? Feito isso, cancela, cancela. Então aqui vai sobrar menos 9y e menos 9,5. Multiplico, né? Por menos 1. Y aqui vai ser 1. Pegando esse valor de y, substituindo, 2x mais 3y igual a 10. E se você substitui, tá bom? 2x mais 3 igual a 10. X é igual, passando para lá, ó, 7 dividido por 2, 3,5. O Edilson, a quantidade que é consumida do feijão tem que ser 1. A quantidade que é consumida no arroz tem que ser 3,5. Mas por que não bate nas alternativas? Porque se você voltar para o texto, lembra que está dizendo que é a cada 100 gramas, a cada 100 gramas, multiplica aqui por 100, aqui ó. Multiplica aqui por 100. Então quais são os resultados que você vai obter? Ai meu Deus, vamos lá. 350 e 100 gramas. Eita, caiu aqui, peraí. Pronto. Edilson, essa questão é muito trabalhosa, eu sei, tá? Mas se você for com calma e paciência, você consegue organizar o problema. Essa parte de resolução aqui do sistema, ela é bem mais fácil, tá? Cada um pode escolher o seu método aí de resolução. Mas o segredo dessa questão é justamente aqui em cima, ó. É você organizar os dados. Ferro do arroz, ferro do feijão, ferro total. Zinco do arroz, zinco do feijão, zinco total. Tudo que é relacionado à quantidade de arroz, X. Tudo que é relacionado à quantidade de feijão, Y. O valor de Y vai dar quanto? Aliás, aqui, 100. O valor de X vai dar quanto? 3,5, tá bom? E se você observa que não bate nas alternativas. Por quê? Porque é a cada 100 gramas. Ou seja, esse valor de 3,5 e esse valor de 1, basta que você multiplique por 100. Então aí você bate em 350 e bate em 100 gramas. E aí você termina a sua questão, tá bom? Ela é uma questão de média para difícil. Ela não é uma questãozinha fácil de resolver não, porque a interpretação dela é muito boa. Tá certo, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. Mais uma vez eu repito, tá? Qualquer dúvida, dá volta aí um pouquinho no vídeo, assista novamente. Se ainda assim não entendeu, passa o rádio depois que eu te ajudo, tá bom?
Vamos aí agora para a questão 10. Deixa eu só ver aqui como é que tá a filmagem. Pronto. Questão 10. Deixa eu ver se dá tempo de fazer o 10 e o 11. Questão 10, pessoal, diz o seguinte, tá? Questão 10. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia o contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gastos inferiores a R$25.000. Para atender à exigência do fazendeiro, e suponha que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas fosse constante, o que é que a cooperativa deveria fazer? Mais uma questão que quando você termina de ler, você não sabe nem para onde ir, tá bom? Então você vai ter que voltar e organizar os dados. Os dados aí estão misturados, você precisa organizá-los. Então vamos lá. Observe a questão dos trabalhadores. São ofertados 12 trabalhadores, cada um ao custo de R$10, cada um trabalhando por 6 dias. São 12 trabalhadores, cada um ao custo de R$10 durante 6 dias. Você vai ter que multiplicar tudo. São ofertadas 4 máquinas, cada máquina ao custo de R$1.000, também durante 6 dias. A primeira coisa que eu ia pensar em fazer aqui era uma regra de 3 composta, porque são várias grandezas, várias informações, certo? Foi o primeiro caminho que eu procurei. Mas aí analisando direitinho, tá bom? Como tem algumas outras exigências, então eu resolvi fazer a multiplicação. Ora, 12 trabalhadores a R$10 dá R$120. R$120 por 6 dias dá R$720. Tá bom? Se eu tenho 4 máquinas a R$1.000, dá R$4.000. Durante 6 dias vai dar R$24.000. Então o custo que está sendo ofertado é de R$24.720. E o fazendeiro disse que topava se fosse menos de 25.000. Então aqui está, ó. Ok, tá bom? O custo que foi proposto está dentro do que está sendo pedido, menos de 25.000. Só que aí o fazendeiro ele disse o seguinte: olha, isso só vale se colher 180 hectares. Aí você volta no texto um pouquinho e é dito o seguinte, ó: esse povo aqui nesse ritmo de trabalho, ele colhe 20 hectares por dia durante 6 dias. E 20 hectares durante 6 dias vai dar quanto? 120 hectares. Oh, não! O fazendeiro não quer. O fazendeiro quer que colha 180. Então a proposta do jeito que foi dada se enquadra no preço, mas não se enquadra na quantidade de hectares que foi dado. Tá bom? O fazendeiro exigiu 180. Assim só dá para colher 120. Então o que é que a gente tem que fazer, tá bom? Para se enquadrar dentro da proposta.
A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se você mexer no dinheiro, o custo total vai passar de 25 mil. Ó, se mexer na quantidade de trabalhador, se botar mais trabalhador, ou se colocar mais máquinas, o custo final aqui ultrapassa os 25 mil. Então você não pode mexer nem com trabalhador, nem com máquina. Porque se você mexer com um dos dois aqui, o valor ultrapassa. Nesse caso, pessoal, você vai ter que dar uma de patrão. Você vai ter que trabalhar mais, tá bom? Você vai ter que botar os empregados para trabalhar por mais horas. Porque você vai ter que observar o seguinte: ora, se eu trabalhar 6 horas por dia, que é o que está dizendo no texto, se eu trabalhar 6 horas por dia, a quantidade de hectares de milho que é colhido é 120 hectares. Mas o fazendeiro quer que colha 180. Então eu tenho que trabalhar quanto tempo? X. Joga aí uma regrinha de 3, bebê. Se eu trabalhar 6 horas, eu colho 120 hectares. Se eu trabalhar X horas, eu colho 180 hectares. Tá bom? É a exigência. Então, para que isso role, você vai ter que dizer o quê? Que X é igual a 6 vezes 180 dividido por 120. Simplificando, né? Ó, você pode simplificar aqui também, ó, por 6. Tá bom? Vai dar 1/2. Então a resposta vai dar 9 horas. Ou seja, se eu quiser fechar esse contrato, eu tenho que manter a quantidade de trabalhadores, eu tenho que manter a quantidade de máquinas, que é para não mexer no dinheiro, certo? O que eu tenho que fazer é botar esse povo para trabalhar mais. Porque se trabalhar 6 horas por dia, só dá para colher 120 hectares, certo? E para colher os 180, que é a exigência, eles vão ter que trabalhar quantas horas? 9 horas. E isso vai dar uma resposta, deixa eu achar, da letra D. Aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, tá bom? É questão 11, porque aí eu termino esse bloquinho de questões, tá? Deixa eu dar uma pressinha aqui, porque o tempo tá já dando um limite. Questão 11. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação